Estamos chegando. Estamos chegando. Chegando. Vamos chegar, vamos chegando. Estamos chegando, acertando. Já deu tudo certo. Verdade. O Evangelho quadrangular, esta mensagem eu quero. Lararilariraram, larariraram, quadrangular. Então vamos começar. Eu vou assim desligar para a gente começar de novo. Eu estou aqui tentando transmitir para outro lugar ao mesmo tempo, mas está difícil hoje. Eu estou sozinha. Isso. Ai, ai, ai. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Já deu. Vai chegando aí, vão chegando aí. A gente começar a nossa transmissão ao vivo. Já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Já deu tudo certo. O que a gente colocou, a nossa fé e ação, já deu tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, já deu tudo certo. Ajeitando aqui, vou. Vamos começar. Então, tá tudo ajeitadinho aqui, né? Pra gente começar nossa videoaula hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Entendeu, menina? A gente tem que se ajustar, né? Tem que ir ajustando assim. Ao vivo é desse jeito, ajustando para ver se dá certo. Se não der, dá tudo certo. De qualquer jeito, né? Dá certo. O importante é eu aqui, você aí, a gente se comunicar qualquer hora dessas, né? Não precisa ser agora, pode ser mais tarde, outro dia, outra hora. Se o Espírito Santo de Deus tocar, né? Porque comunicação é isso, é um falar, o outro ouvir, entender. É Romanos 12, né? Um culto racional de todos os dias nas nossas vidas. Entendeu, menino? Preste atenção aí. Então hoje, sem mais delonga, vamos falar sobre o Evangelho, né? E o Evangelho, Cristo salva, né? Cristo, Jesus salvará. Não, Jesus está salvando, Jesus salvou. Vamos falar sobre isso, né? Sobre a doutrina quadrangular. É verdade? Nesse mês de novembro, dia 15 de novembro, assim faz
acho que é 73 anos, né, do Evangelho Quadrangular no Brasil, que é a Cruzada Nacional, né, de Evangelização. Então, sem mais delongas, vamos começar, né? Esta mensagem eu quero proclamar, a mensagem do Evangelho Quadrangular. Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, Jesus cura, Jesus nos salvou. E esta mensagem temos que proclamar, o Evangelho eterno de Cristo, o Evangelho quadrangular. É desse jeito, menino, presta atenção. Então vamos aqui numa introdução, né? Falando assim sobre o Evangelho quadrangular como bandeira terrena, né? Assim, foi assim, fundada por Aimee Semple McPherson, né? Da Inglaterra. Em outro dia, ou na próximo vídeo aula, nós vamos estar falando sobre a história de Aimee. Tá bom, menino? Presta atenção, até lá. Mas hoje vamos nos prender aqui falando sobre a doutrina, né? Não dá pra gente falar tudo, concluir tudo, mas vamos falar alguma coisa. O Evangelho quadrangular, né? O que é o Evangelho quadrangular? Para quem não sabe, né? É o Evangelho, né? Ou seja, uma religião, um religare, né? O que é religare? É um sistema que liga o homem a Deus, né? Sabemos que a Bíblia nos ensina que há um só mediador, que foi Jesus Cristo, né? O único homem que ligou o homem a Deus. Mas há um sistema religare, né, que assim vive é a nossa obrigação, né, é um ministério que assim compartilha, né, com Jesus Cristo na sua semelhança, né, que é assim levar uns para os outros, não é verdade? Assim, o Evangelho, né? O Evangelho da paz, o Evangelho da alegria, o Evangelho da reconciliação, não é verdade? Que é Jesus Cristo. Temos toda esta doutrina em Jesus Cristo, então nós temos que levar. Preste atenção. Então, o que é o Evangelho quadrangular, né? Como doutrina? Ele nos dá preceitos espirituais, né? E conhecimento verdadeiro de nosso glorioso Yahweh, né? Nosso Yahweh, Deus, a mais formosa mensagem do mundo, apresentando algo de excepcional e que veio satisfazer aos mais altos anseios do homem, quer física ou espiritualmente, né? Quer no presente ou no porvir, ou seja, para esta vida e para a eternidade. Dizemos mais, né? Dizemos que a mais formosa, não é em construção, e outras apresentações exteriores, apesar de termos pelo mundo inteiro templos belíssimos, né? Mas é a formosa nos seus preceitos espirituais, né? E na clara visão que nos dá de nosso glorioso Senhor, né? Esta visão espiritual, quando nós falarmos, né, no próximo vídeo sobre a história de Aimee, vocês vão entender melhor, né? Preste atenção. Beleza em religião, há beleza nesta religião, neste religare? Há beleza sim, há uma beleza terrena, mas uma beleza construtiva, né? Porque traz assim a formosura do Evangelho,
né, para nós, que traz assim, é belíssimo, né, as cores, né, do Cristo que salvou, né, que é Efésios 2:8, né, que é Efésios 2:8, pela graça sois salvo. Então a cor vermelha representa a salvação, né, que nós sabemos que existe 2 tipos de salvação, né. Jesus de Nazaré veio ali para salvar o Israel, né, os hebreus ali, daquele destruição, daquele final de tempos, né, que foi o final do pacto da lei, o final do templo de Jerusalém, para poder transmitir, né, assim ao mundo inteiro uma só fé, um só batismo, não é verdade? A Jerusalém espiritual foi estabelecida, não é verdade? Preste atenção. Então as cores é muito lindas, né? Que está lá no livro de Apocalipse, me parece também Ezequiel. Então o amarelo representa o batismo, né, no Espírito Santo, o azul a cura divina, não é verdade? Preste atenção. E assim o roxo, uns falam roxo, outros falam púrpura, né? Assim representa, né? Assim é o que? Representa aqui o reinado de Cristo, não é verdade? Que assim voltou, está conosco, que ele diz, não temas, eu sou contigo todo dia, né? Onde tiver 2 ou 3 ou mais em meu nome, Jesus pregou, não é verdade? Não temas, eu sou contigo. Eis que eu estou convosco todos os dias. Então cremos que esse Jesus, né, ele não irá voltar, mas ele voltou e não nos deixou órfãos, ele cumpriu a sua palavra, né? Não nos deixou órfãos, está João 14. E ele voltou, e ele volta todos os dias, e ele voltará, sim, voltará para as próximas gerações, né? Enquanto nós estamos aqui, vamos proclamar este evangelho, enquanto nós temos esta oportunidade, não é verdade? Eclesiastes 1, versículo 4, me parece, né? Está dizendo que gerações vai e gerações vêm, mas o mundo permanece para sempre. Então, o que vai, gerações vai, né? Então Jesus, ele não vem buscar as gerações, mas as gerações passam, as gerações vai, né? E outras gerações nascem para proclamar, né, este evangelho eterno que já foi concluído na cruz. Jesus disse, está consumado. Então Jesus volta sim todos os dias a milhões de pessoas no mundo inteiro, não é verdade? E precisamos estar espertos, orando a Deus incessantemente, como está no livro lá acho que é 1 Tessalonicenses 1,17, alguma coisa assim, não importa. Temos que orar sem cessar, e orar sem cessar não é ficar como... Entendeu? Não, entendeu? Presta atenção, hein? Orar sem cessar não é como Ana, nós estamos falando como a visão que tiveram de Ana para poder classificá-la de louca, não. Mas o orar sem cessar está sempre ligado com o trono da graça, né? Olhar para o alto, como está no Salmo 121. Olhai para o alto, porque é só de lá que vem o nosso socorro. E já estamos vivendo os dias maus, né? Os dias que se esfriou todo o amor, não só foi no tempo lá dos hebreus, não é verdade? Mas estamos vivendo esta falta de amor, esta falta de compaixão, né? Que Jesus assim veio transmitir para a humanidade, que precisamos ter misericórdia uns pelos outros, mas também temos que ter misericórdia por aqueles que querem ter misericórdia, compaixão por aqueles que querem, que tem muitos que ficam na sombra do boi, né? E não querem nada com nada. Não é verdade? Preste atenção, hein? Muitas vezes você quer ser bom com um fulano, com ciclano, mas ciclano quer o quê? Só montar nas tuas costas, só ficar na sombra do boi. E o que é pior, muitos são sambalates,
te junta junto contigo para estar ali com uma falsa amizade, mas na verdade quer te destruir. Entendeu? Sanbalate, quem não sabe, vai lá na história de Neemias. Entendeu? Porque Neemias foi ali para construir o muro. Construir, não foi destruir. Mas os Sambalates, os Sambalates da vida, entendeu? Presta atenção. É Sambalate e Tobias. Ali se uniram, foram para junto, e vai te ajudar. Entendeu? Porque tem muitos que se aproximam de você. Não é para construir, mas é para destruir, para tirar assim o tapete e te jogar no chão, para passar à frente. Entendeu? Porque sonham em ser isso, em ser aquilo, e se intitulam. Me lembrei agora de Jeremias, versículo 16, vocês vão lá e ler, né? Que fala, sonhei, Jesus, Deus não tem nada com isso. Fica falando que sonhou isso, sonhou isso, aquilo, em nome de Deus. Vai lá em Jeremias 23 todo, e leia todo. Ali Deus falou, eu mesmo vou recolher as minhas ovelhas. Entendeu, me presta atenção. No versículo 23, acaso eu sou Deus de longe ou sou Deus de perto? Entendeu? Dos tempos hoje, Ele habita dentro de nós, está em Lucas 17, versículo 20, lá, mais ou menos, que vai lá e lê. Entendeu, menino? É um reino invisível, que não nos deixou órfãos, está conosco. Ele está, Ele não visita, Ele mora, Ele faz o que? Morada. Aleluia. Continuando. Então este evangelho, né? Esta tem uma beleza, porque retrata, mostra o Jesus em 4 ângulos, aleluia. Certamente, tudo depende de nossa visão e da posição. Porque quando a nossa posição, a nossa visão é querer ser alguém, temos que lembrar que nem Jesus não usurpou de ser igual a Deus. Jesus não usurpou de ser igual a Deus, mas muitos pegam a visão para ser mais semelhante, igual a Jesus Cristo. Entendeu? Me presta atenção. Temos que nos posicionar, quer estejamos exteriormente contemplando, quer olhando interiormente, né? Temos que ter conhecimento da existência o quê? Das cores, que as cores faz parte, né? Do arco de Deus. Eu aprendi que não falamos arco-íris, nós que entendemos o Evangelho eterno, não falamos arco-íris, porque íris era uma deusa, né? Era uma deusa lá do tempo lá lá dos tratados lá de Éfesos, né? De Efésios. Então era uma das deusas, era uma daqueles que era idolatrada em lugares. Então nós temos que falar arco de Deus, aliança de Deus, né? A aliança de Deus tem as 7 cores, né? O quadrangular traz para nós 4 cores, mas o arco de Deus são 7 cores, que 7 é o quê? Perfeição, traz os 7 ângulos, né? Presta atenção, 7 espíritos, lá em Apocalipse, os 7 espíritos de Deus, 7 espíritos de Deus, 7 manifestações, né? Porque falamos no Evangelho só de 3 manifestações, não é verdade? Mas são 7 manifestações, isso é um outro vídeo. Então presta atenção. Então, uma pessoa que não é espiritual jamais compreenderá as coisas o quê? Espirituais, né? Jamais. Fala, olha, o que é a palavra jamais? Jamais. A 1 Coríntios 2, né? 2 do
do 14 aqui em diante, diz assim, ó. Entretanto, o homem que não tem o Espírito não pode entender nem aceitar esses pensamentos que nos são ensinados pelo Espírito de Deus. Não é por Espírito de Jesus de Nazaré nem Melquisedeque. Entendeu? Me parece-lhe loucura, porque só aqueles que têm o Espírito Santo em si mesmo é que podem compreender o que só pode ser entendido de maneira que é espiritual, né? 1 Coríntios 3,11, o fundamento é Cristo no Evangelho eterno, entendeu? Vai lá e lê, entendeu? Preste atenção. O homem espiritual, porém, tem a percepção de todas as coisas, e isso incomoda, né? E confunde o homem, o homem do mundo, que não pode de maneira nenhuma entender o homem o que é espiritual, pois quem conheceu, né, a mente do Senhor? Quem poderia ensinar alguma coisa ou dar conselhos a ele? Mas nós possuímos efetivamente o que? A mente de Cristo. Nós ativamos a mente de Cristo, aleluia, né? Então vocês leiam aí 1 Coríntios, né? Capítulo 2, do 14, né? Em diante. Então preste atenção, nós temos que entender, né? Eu só leio a Bíblia, né? Entendeu? Não estamos inventando, pintando pavão, botando mais pena nele, não. Só é a Bíblia mesmo. O glorioso Evangelho quadrangular é tão sólido quanto a rocha sobre a qual está fundado, né? Permanece firme nos 4 ângulos, sólidos, forte, inabalável. E quando o céu e a terra tiverem passado, ele ainda estará de pé, aleluia. Por quê? Por que ele estará de pé? Porque é uma mensagem verdadeira de Jesus Cristo, não é de Jesus Nazaré, menino, preste atenção. Jesus Cristo, né? É o Jesus da graça, não é da lei. Que é o mesmo, né? Ontem, hoje e eternamente, que está em Hebreus 1:1, né? É o mesmo que falou só através dos passados, inspirou, né, os profetas. É o mesmo hoje, ontem, hoje que significa o mesmo que é o Messias revelado, né? O Jesus de Nazaré, aquele que foi a promessa de Isaías, não é verdade? O príncipe da paz. O que foi profetizado em Isaías 61, né? Aquele que foi para libertar os hebreus, né? E também para o dia da vingança, que foi a derrubada do templo, aleluia. Então ele é o mesmo e será eternamente, que nos abrange, né? Eternamente, foi assim. O mesmo Deus, né? O mesmo Altíssimo, o mesmo Soberano em todas as alianças, não é verdade? Nós tivemos 7 alianças, do qual nós estamos na última, não é verdade? Preste atenção, hein? Então, estamos o quê? Num evangelho perfeito, na 7ª dispensação da graça de Deus, do amor de Deus misericordioso, não é verdade? João 4, do 9 ao 14, vem trazer para nós o Evangelho, né? Que salva, o Evangelho da salvação. Presta atenção, do João 4, do 9 ao 14, deixa eu ler aqui, que diz assim, ó. É a passagem da mulher samaritana. Vocês leram todo, mas vou ler a partir do versículo 9, que diz: Então Jesus perguntou à mulher samaritana, como sendo... Então, a mulher... vamos começar no 8. Pois seus discípulos tinham o quê? Ido à cidade para comprar alimentos. Então, nós temos que aproveitar sempre a oportunidade para falar deste evangelho da salvação, né? Jesus aproveitou que os discípulos tinham o quê? Uma outra visão, eles não estavam entendendo bem, né? O ministério de Jesus. Então Jesus aproveitou, ele foi ali para aproveitar a oportunidade. Ele sabia, ele é onisciente.
Ele sabia ali que a mulher samaritana, aquela escorraçada, aquela desprezada, né? Aquele povo ali que se misturou e errou, mas quem somos nós para julgar? E Jesus foi ali falar com ela, né? Presta atenção, hein? Então, versículo 9. Então lhe disse a mulher samaritana, falou para Jesus, né? Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, sou uma mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Presta atenção, hein? Aí Jesus disse para a mulher, se conheceres o dom de Deus, né? O dom do céu, o dom do alto, não é do homem, não é terreno, a quem é o que te pede, se você conhecesse, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria o quê? Uma água viva. Uma água viva. Presta atenção, hein? 11. Respondeu-lhe então ela, Senhor, tu não tens com que tirar, né, o poço, né? O poço é fundo. Mas Jesus não estava falando do poço de Jacó, como é o poço de Jacó, como muitos até os dias de hoje preferem estar bebendo na fonte de Jacó, né? Se sacrificando, né? Fazendo esforço para te pegar água da fonte de Jacó, que já caducou. Nós temos uma água viva que é Cristo, que nos sacia. Não é verdade? Já temos Cristo. Por que pensar em Melquisedeque? Entendeu, menino? Como doutrina, como história, tudo bem. Presta atenção, hein? No contexto, né? É desse jeito. És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó? Falando ela para Jesus. Que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado. Aí Jesus disse, quem beber desta água tornará a ter sede, tem sempre sede. Vocês ficam toda a vida bebendo fonte aí de Jacó, entendeu, menino? Falando tudo de que vivendo o tempo de Moisés, vocês vão ter sempre sede, entendeu? Porque de Cristo depois de Moisés, entendeu? É outra dispensação. Presta atenção, hein? Então, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, entendeu? Nós temos que beber da água de Cristo. A água é palavra. Aleluia. Aquele que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. É para sempre. Nunca mais terá sede. Por quê? Vivem buscando, se saciar. Porque não bebem da água da vida. Porque vivem bebendo a água da fonte de Jacó. Jesus disse, nunca mais terá sede. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente tu é livre. Presta atenção, hein? Oh, Gálatas insensatos. Quem é que vos fascinou? Vocês estavam entendendo a visão da graça e aí ficam em rudimentos, coisa lá do passado, como doutrina. Quem é que te enfeitiçou? Aleluia. Entendeu, minha? Presta atenção, hein? Então, a nossa bandeira é Cristo. Então, o fundamento é Cristo, é o que está escrito na Bíblia, 1 Coríntios 3, versículo 10 e 11. Então, nunca mais terá sede, é para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então tem que jorrar. Se você beber da água de Cristo, vai jorrar em você, para você saciar a muitos, aqueles que querem, que não é por força nem violência.
Entendeu, menina? Preste atenção. Então temos que entender a palavra que nos sacia. Então vimos agora o Jesus que batiza. Então vamos ler, né? O Jesus, fomos batizados. Não é o Jesus que batiza, mas é o Jesus que nos batizou. Aleluia! Estamos falando de nós. Nós que vivemos no reino de Deus, que é o evangelho eterno, o evangelho invisível, que não tem aparência física. Aleluia! Está em Romanos 6. Vamos ver aqui, deixa eu achar Romanos 6. Romanos 6, acho rapidão. Romanos 6, versículo 3. Diz assim para nós, vamos ler. Romanos 6. Eu vou ler do início. Livres do pecado pela graça. Então nós, né, fomos batizados na cruz, porque há uma união salvadora, não só para judeu, mas nem para grego, nem para brasileiro, nem para inglês, mas universal. Mas ali livrou os hebreus do pecado, porque eles, Israel, do qual Jesus de Nazaré foi ali salvá-los, né? Nos livrou do pecado pela graça, porque pecado é transgressão da lei. Eles viviam na dispensação da lei, que era a quinta dispensação. Mas nós estamos o quê? Nós vivemos a sétima dispensação. Verdade? Pelo amor da graça da sexta dispensação, que foi a última dispensação estabelecida, não é verdade? Para nós virmos nos aperfeiçoando com um povo ligado, atado, como está escrito em Efésios 4,16, aleluia. Que é a igreja invisível, nação, não é a igreja física, cimento armado, aleluia. Então Romanos 6 diz assim, ó, que diremos então? Continuemos no pecado, no errar, para que a graça aumente ainda mais? Presta atenção, 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Como viveremos ainda por falta de entendimento? Nós que já o que? Morremos o que? Para Ele. Se morremos com Cristo estamos vivendo. Como voltar de novo? Como retroceder? Versículo 3. Ou será que vocês ignoram que todos nós que somos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Não é esse batismo terreno de João, do homem que o sistema simboliza, né, uns para os outros. Mas estamos falando do único batismo, né? Há um só Deus, um só batismo, um só Senhor, é assim? Um só Mestre. Então, preste atenção. Será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi o quê? Ressuscitado dentre os mortos, né? Pela glória do Pai, assim também nós andemos o quê? Em novidade de vida, aleluia. Vamos prosseguir, para que entendamos. Porque se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança o quê? Da sua ressurreição. Presta atenção. Sabendo isto, que a nossa velha natureza, entendeu? Se nós não podemos titubear, uma hora tem nova natureza, outra hora está com a velha natureza. Porque quando você vive por rudimentos do pacto da lei, você é velha natureza. Porque Jesus ainda não tinha batizado você.
Entendeu? Presta atenção, hein? Então, sendo isso que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, não sejamos mais escravos do pecado, não é verdade? Nós não, porque nós não pecamos, mas nós erramos o alvo, é a mesma coisa. É Gálatas 6,7, de Deus não se zomba, né? Diz que é nova criatura, mas faz coisa de velha criatura, né? Gálatas 6,7, que o homem planta, o homem colhe, de Deus não se zomba, presta atenção, hein? Então, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte, o quê? Já não tem domínio sobre nós. Pois, presta atenção, hein? Quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, não somente para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus, vivemos para sempre com Deus, ao Altíssimo. Assim também vocês considerem-se mortos para o quê? Para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo, né, mortal, fazendo com que vocês, o quê? Obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo do pecado como o quê? Instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmo a Deus e ofereçam-se sem o quê? Ofereçam seus membros, né, a Deus como instrumentos do quê? De justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão o quê? Debaixo da lei, e sim da graça. Gente, leiam a Bíblia inteira. Vocês não estão debaixo da lei, estão entendeu? Embaixo da graça, da misericórdia. Tem passagem que eu não estou me lembrando agora, que Jesus disse: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Entendeu? E assim como nós temos que compartilhar com aqueles que estão realmente assim, juntos, né? A palavra nos traz, diz que não havia naquele tempo um justo sequer, nem os do reino do norte, nem os do reino do sul, não é verdade? Mas assim, pela fé, Deus justificou, está em Romanos 5, né? A muitos. E nós temos que justificar uns aos outros pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, temos que estar ligados na palavra para não cair, né, em falsas doutrinas. Presta atenção, hein? Então, nós temos que alcançar e reconhecer a verdadeira doutrina. Cristo realmente salva, batiza, cura, não somente o corpo físico, mas Ele cura, né, a nossa alma, verdade? Hoje na graça Ele cura a nossa alma para que nós estejamos aptos a nos curar fisicamente, não é verdade? Preste atenção, a nos curar, porque Jesus de Nazaré veio e fez ali as curas físicas, mas ali fez as curas físicas para nós entendermos o poder, né? O poder de Deus. Ele dizia ali: vá e não peques mais, né? A tua fé te salvou, né? Assim, então temos que entender. Então Jesus, quando ele estava o quê? Na sua verdadeira origem, então temos que reconhecer Jesus. Vamos ler o quê? Lucas 24, que traz para nós, né, o Jesus quando ele estava o quê? Na sua verdadeira origem. Porque nós não reconhecemos muitas das vezes, né, o Altíssimo, o Jesus que voltou, o Jesus que está conosco e o Jesus que voltará, né? Porque o Jesus, ele é o mesmo, não é verdade? Ontem voltou
Hoje volta e amanhã eternamente voltará. Aleluia. Então temos que reconhecer o Jesus o quê? Quando ele o que? Está sempre na sua origem. Estava, está e sempre estará o quê? Na sua origem. Isso que Hebreus 13:8 quer dizer. Na sua origem, né? Como filho de Deus. Né? No passado, nos tempos dos profetas, ele inspirava os profetas, né? E ele já era o que? Filho de Deus, né? João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo, né, estava com ele, na verdade? João 1:14, o verbo se fez carne e habitou entre os judeus. Então, Yahu, aleluia, Yahushua Shama, aleluia, é o Deus Salvador presente, não é verdade? Yahushua Jireh, é o Deus provedor. Yahushua inicia a nossa bandeira, não é verdade? Yahushua Shalom é nossa paz. Yahushua Rafa é a nossa cura, aleluia. Vamos ler um pouquinho Lucas 24, aleluia. Lucas 24, que traz para nós, deixa eu achar, Lucas 24, traz para nós um Jesus que é de todos os tempos e todas as horas, eternamente, né? Lucas 24, versículo 30. Deixa eu achar aqui, menino, presta atenção. Versículo 30 diz assim, traz assim para nós. 30, 25, estou chegando no 30. Presta atenção. Então, a palavra traz assim para nós. Vocês têm o todo, né? Porque texto, se a gente entender o contexto, é um pouquinho mais difícil. Mas eu vou a partir do versículo 30, diz assim, e aconteceu que quando estavam à mesa, é a passagem, né, daqueles discípulos do caminho de Emaú, né? Então traz para nós essa doutrina do não acreditar que Jesus de Nazaré voltou, né? Que ele é ressurreto, que ele não está no madeiro, que ele não morreu, ele vive, porque ele vive, posso crer no amanhã, e se ele vive, eu não posso adorá-lo em memória. Ele vive eternamente. Quem anunciava a morte de Jesus foi ali no pacto da lei, né? Anunciavam ali, porque eles estavam anunciando ali uma preparação, né, para a morte do Filho do Homem, para o corpo físico, para ressurgir o corpo original, que é do Espírito de Deus, aleluia. Então, vocês leiam aí o passagem, né? Eu vou ler só a partir vou ler do 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Presta atenção. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez intenção de passar, né, adiante, mas eles o convenceram a ficar, né? Porque ali Jesus estava entendendo que ele só entendia o mandamento de Moisés, né? O mandamento não, a lei de Moisés, que o mandamento foi Jesus, foi Deus que fez com suas próprias mãos e apenas entregou para Moisés transmitir. Mandamento é lei, mas lei não é mandamento. Presta atenção. Esse é outro vídeo. Entendeu, menino? Presta atenção. Então ele disse assim, ó, quando se aproximaram da aldeia, né, para onde eles iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles convenceram, né, a ficar, dizendo, fique conosco, porque é tarde, e o dia já está o quê? Chegando ao fim. Presta atenção. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, olha bem, que vocês sabem o contexto, né?
Eles vinham falando, andando, reclamando, não é aquele profeta, não sei o quê. Estavam voltando lá de Jerusalém todo frustrado, e Jesus ali se aproximou, né? Estratégia, né? Ali deles, e ali conversando com eles, e assim, falando, o que é que vocês estão aí desesperados, né? Ele falou, só você não sabe, né? O que aconteceu, mas vamos pular para cá, que é o que nos interessa. Versículo 31. Então os olhos deles se abriram, entendeu? Eles viram que Jesus voltou, entendeu, minha? Presta atenção. E eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram, aí eles disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava o que? As Escrituras? Entendeu? São as Escrituras, está lá em João 5,39, né? São as Escrituras que dão testemunho de Jesus, do físico, né? Aí ele pegou, falou, agora abrindo os olhos, e realmente ele voltou. Ele não morreu, não. Ele morreu, não. Realmente era ele. Aí um fala pro outro, né? Desconfiado, não ardeu no seu coração. Presta atenção. Então não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelos caminhos, quando nos explicava as Escrituras? 33. E na mesma hora, levantando-se, voltavam para Jerusalém. Aí eles voltaram, eles estavam indo embora. Aí voltaram para Jerusalém, onde acharam que reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam, de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Aleluia! Sai, conta a história que ele apareceu para mais de 500 pessoas. Aleluia! Oh, glória a Deus! Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus no partir do pão. Que foi isso, né? Na última ceia ali, né? De jantar, ceia, jantar de Páscoa com os seus discípulos, que eles eram judeus. Eles, né? Não estrangeiros, mas eles comemoravam ali. Ele fez questão ali no partir do pão, ali mostrar para ele que eles fizessem, né, em memória dele aquela comunhão, né, em memória até ele voltar, porque, né, mostrou a comunhão, o partir do pão, e mostrou ali o cálice do vinho, que era a aliança da nova aliança. Aleluia, a palavra é linda, né? Então ali eles acreditaram realmente na palavra de Deus, né? Acreditaram, né? Então nós temos que entender a palavra de Deus. Vamos já por fim, né? Entendendo esta cruzada nacional de evangelização, que nós temos que nos levantar e proclamar, aleluia, que há um só evangelho eterno, né? Há um só batismo, há um só soberano, aleluia, a doutrina para se conhecer o que? A base, que é o que? A transição de Jesus de Nazaré, que é filho do homem, né? Para o Jesus, o que? Eterno, ungido, filho de Deus. Então, para terminar, que nós venhamos a entender, né? Que nós temos que entender é que Jesus, ele é por todos os tempos. Então, vamos ler aqui para terminar, no livro de Atos dos Apóstolos, né? No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, estou quase achando, 22, do 6 ao 9, para nós terminarmos, que diz assim, presta atenção, Paulo explicando, né? Porque Paulo era perseguidor do povo do caminho, né? Mas aí, quando ele se converteu, ali, ele estava ali explicando, né? Paulo, na sua defesa, no versículo 6 diz assim, ele estava falando assim, ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande o que? Luz, ele encontrou com um homem,
Ele encontrou com grande luz, né, do céu e brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, né, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues, menino? Perguntei: quem és tu, Senhor? Aleluia. Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno a quem tu persegues. Entendeu? Ele perseguia aquele que ele não conhecia, mas apareceu agora o Jesus que voltou, o mesmo Nazareno, mas agora em luz, glorificado, para lhe mostrar que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, não com aparência visível. E foi assim, como está escrito em Mateus 24, versículo 34, né? Concluiu no ano 70 DC, filho do homem Tito, filho de Vespasiano, ali concluiu, né, Isaías 61, 2, que foi a derrubada do templo, o dia da vingança do Senhor, aleluia. Deus, ele é Deus não é Deus de mentira, né? Nem filho do homem para que se arrependa. Versículo 9, os que estavam comigo, Paulo dizia, viram também o que? A luz. A luz. A luz. Bota isso na sua cabeça. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então, o nosso Deus não é Deus de recado. Ele fala conosco. Hoje não precisa falar com fulano, para fulano falar para ciclano, não. Entendeu? Deus abriu, né, rasgou o véu de altos a baixo, temos livre acesso, né? E ele chama todos os povos ao arrependimento, né? Homens, mulheres, jovens, crianças, todos, né? Deus chama todos os povos de todas as nações. Então é isso, vamos ficar por aqui. E no próximo vídeo aula, né, vamos continuar com este assunto, o evangelho quadrangular, que é a evangelização, é a cruzada de evangelização, né? Presta atenção. Então, beijo no coração e até a próxima aula, se assim o Deus permitir, né? E quiser. Entendeu? Presta atenção, Jesus salva. Batiza com o Espírito Santo, Jesus cura, Jesus já nos curou.